Meus amigos, saiu do forno mais uma pesquisa sobre o desempenho do governo Bolsonaro e o Vini vai trazer os principais índices aí desse levantamento que foi feito pela construtora XP e pelo Instituto IPESP. Vai lá, Vini. Pois é, meninões, essa pesquisa aí da XP IPESP que foi feita entre os dias 8 e 12 de setembro, ouviu 1.000 pessoas no Brasil todo e tem uma margem aí de 3 pontos percentuais. Vini, eu falei construtora XP, corretora XP, desculpe. Juntamente aí com a IPESP que realizaram essa pesquisa. Então a gente temos aqui na nossa tela, Paulo, aí os dados, os índices dessa avaliação do governo Bolsonaro, que pela primeira vez desde maio, Paulo, apresenta uma aprovação maior do que a rejeição. Então, a avaliação ótima ou boa do governo entre agosto e setembro oscilou de 37% para 39%. E a avaliação ruim ou péssima caiu de 37% para 36%. E a regular passou de 23% para 24%. Outro gráfico que eu queria apresentar aqui para vocês, nossos ouvintes e espectadores do Morning Show, é sobre o ponto em que estamos na crise do coronavírus sobre a percepção pública. Então, para 60%, Paulo, o pior da pandemia já passou. Você percebe aqui que começou com 20, cerca na casa dos 20%, passou para 30, 40, 50, agora está 60% das pessoas achando que o pior já passou. Aqueles que acham que o pior ainda está por vir, caiu da casa dos 68%, na última estava 41% e agora chegou a 32%. E essa pesquisa também fez uma avaliação sobre algumas personalidades políticas do Brasil. A gente já vê aqui que o presidente Jair Bolsonaro aparece com a maior aprovação de 41% frente a uma reprovação de 18%. E esse segundo gráfico aqui é com relação ao ministro Sérgio Moro também apresentando uma boa aprovação. Paulo. Muito bem, Adriles, o que explica esses números? Várias coisas, algumas bem simples. O auxílio emergencial, claro, que foi providencial na ajuda aos mais pobres durante a epidemia, durante esse surto de estupidez isolacionista que forçou as pessoas a ficarem em casa sem nenhum tipo de razão plausível ou científica, né? Bolsonaro, mais uma vez, tinha razão. Eu acho que o foco principal é a questão do Bolsonaro ter razão também, né? Em relação à pandemia, a preservação do trabalho, da dignidade, das liberdades individuais que foram podadas por prefeitos, governadores e membros do Supremo, que podou não só a liberdade de pessoas, que persegue aliados do Bolsonaro, né? E que ceifa os poderes do próprio presidente. O povo percebe isso. Eu já tinha falado aqui que tem um extrato que é cristalizado de apoio ao Bolsonaro, né? Que ele é a antítese do politicamente correto, da demagogia das políticas identitárias que percebem todo mundo como racistas, fascistas, nazistas, que persegue o humor das pessoas, a capacidade de divertir, de percepção, sendo toda tolhida como liberdade de expressão, que seria insidiosa a grupos de minorias. Tem isso também. Tem o auxílio emergencial, como eu já falei aqui, e tem a questão dele ser constantemente imputado com crimes absurdos, como genocida, nazista, pelas altas cúpulas do poder, né? As pessoas percebem hoje o Bolsonaro como uma espécie de, mal exagerando assim, né? Cristo moderno, um homem comum, básico do povo, que tem um humor elementar, às vezes vulgar, às vezes grosseiro, mas que tem razão, a despeito da sua forma incisiva, né? Teve razão em tudo. A epidemia do isolacionismo estúpido foi um erro fatal que piorou a vida das pessoas, piorou a economia. Bolsonaro deu dinheiro a essas pessoas, forçado pelas circunstâncias, é claro, e deu um motivo das pessoas confiarem nele, que a economia salva vidas e que os pseudocientistas, as pseudo-autoridades, os prefeitos e governadores estavam todos errados. Ou seja, ele ficou numa solidão encampada pelo seu modo um pouco vulgar de ser também, e que as pessoas creem nele, têm uma simpatia. Os números são bons, a economia não vai bem por causa da pandemia, o auxílio emergencial está salvando e salvou a vida de muitas pessoas, e é nesse sentido que ele vai angariando a sua popularidade a despeito
das pessoas que ficam batendo nele, que ele fica igual massa de bolo. Quanto mais bate, mais cresce, ainda mais pela soma das circunstâncias que o fizeram ter razão em quase tudo nos últimos meses. Ok.